Bom dia, sou o professor Jamal. Eu vim hoje aqui falar um pouquinho sobre a lei da segregação, que é a continuação da genética que a gente está trabalhando. Então, não dá para falar de genética sem falar do fundador, né? O que criou a genética, que é o Gregor Mendel. Ele estabeleceu os princípios, várias pessoas estavam procurando na época, mas só ele conseguiu estabelecer alguns princípios básicos na herança. Ninguém sabia como que era transmitida as heranças. Nem mesmo Charles Darwin conseguiu explicar o sistema de herança genética. Na época, né, claro, o Mendel ele fez vários experimentos. Ele trabalhava num monastério na Áustria e ele fazia muitos experimentos que ele gostava muito de botânica. Ele trabalhava muito com ervilha. Na época, ele chegou a fazer mais de 27 mil cruzamentos para poder entender o princípio de herança. Nos estudos, o Mendel sugeriu que existiam algumas partículas ou alguns fatores que transmitiam a herança genética. Por exemplo, se a gente vê no corpo humano, a gente tem, por exemplo, esse bico de viúva. Esse bico de viúva é representado, eu recebi dois genes, um gene recessivo da minha mãe e um gene recessivo do meu pai para poder ter o bico de viúva. Caso não tenha o bico de viúva, a pessoa é dominante, que seria esse cabelo aqui, essa pontinha. Então, quando seus tios brincam, falam, nossa, você puxou mais seu pai, você puxou mais sua mãe, você não puxou nenhum. Na realidade, você está falando sobre genética. Qual seria a herança? Você recebeu mais genes do seu pai ou genes da sua mãe? Que o Mendel chamou na época de fator. Então, como que foi o trabalho dele? Ele pegou ervilhas, né, que na época tinha muito mais fácil lá no monastério que ele trabalhou, né? Então, ele pegou várias ervilhas e ele via que tinha características muito diferentes. Na própria planta tinha ervilha amarela, ervilha verde, a vagem verde, a vagem amarela, uma planta era mais alta, outra planta era mais baixa. Então ele quis entender o padrão de herança, como que é esse padrão de herança. Sem querer ele estava criando uma nova ciência que é a genética. Se a gente falar de genética, nenhuma área da biologia, da medicina, da agronomia, engenharia de alimentos, nenhuma vive mais sem genética. Então aqui eu vou tentar explicar rapidamente quais foram os trabalhos dele. A primeira lei, né, que a gente chama de lei de segregação, ou primeira lei de Mendel, o que ela fala? Eu tenho uma ervilha amarela que a gente chama de dominante. Ela é dominante porque basta um gene só, um alelo só, ela consegue expressar a característica que seria o fenótipo, que é a cor amarela. A verde, no caso da ervilha verde, ela é recessiva. Ela precisa de dois genes, no caso, igual eu dei o exemplo do bico de viúva, ela precisa de dois genes, um que vem do pai e um vem da mãe, para poder expressar a característica que é a cor verde. Então, o homozigoto dominante seria dois alelos dominantes e o heterozigoto seria um alelo dominante e um alelo recessivo. E o homozigoto recessivo seria dois alelos recessivos. Então, no caso, quando é Vzão, Vzão e Vzão, Vzinho, a ervilha nasceria amarela. E no caso Vzinho, Vzinho, nasceria verde. Certo? Então, aqui eu tenho uma análise de um cruzamento para entender como que foi o trabalho do Mendel. Ele pegou vários cruzamentos e acabou desenvolvendo assim ervilhas amarelas puras e verdes puras. No caso, todo cruzamento que ele fazia só dava amarela e o outro lote dava só ervilha verde. Então ele pegou, claro que ele quis entender depois, e pegou e cruzou um lote amarelo com um lote verde, vários cruzamentos. O que aconteceu? Então aqui tem uma representação no quadro de Punnett, Então eu pego a ervilha, todas as ervilhas verdes, né, e todas as ervilhas amarelas, e ele fez um cruzamento. Então Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho. O que deu? A hora que ele cruzava, a maioria, né, dos cruzamentos dava o quê?
100% amarela e o genótipo, na época, né, ele não entendia ainda, que ele chamava de fator, né, agora a gente sabe, os genótipos davam todas heterozigotas. Então seria 100% amarela. Isso na primeira geração. Aí o que ele fez? É claro que ele não ficou satisfeito, ele pegou ervilhas desta primeira geração e cruzou de novo, que a gente chama de F2. Então ele pegou duas F1 e cruzou e fez um novo cruzamento, seria duas F2. Então, como eu tenho duas ervilhas que são heterozigotas, então o que seria? Ó, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Então daria, se a gente fizer o quadro de Punnett, o cruzamento vai dar um quarto das ervilhas Vzão, Vzão, 2/4 das ervilhas Vzão, Vzinho, que seriam as heterozigotas, e apenas 1/4 de Vzinho, Vzinho. Então, na segunda geração, aparece a ervilha verde de novo. Aí que surgiu a primeira lei de Mendel, que a gente fala que é uma proporção 3:1. São 3 amarelas, no caso, uma homozigoto dominante e 2 heterozigotas. E uma verde, que seria 1/4. Essa é a famosa proporção 3:1, que refere-se ao fenótipo. Muito obrigado.